Muito bem, esse foi então o momento em que o deputado federal Nicolas Ferreira falou com o ex-presidente Bolsonaro durante o ato na Avenida Paulista. Essas situações foram caracterizadas, segundo o ministro Alexandre de Moraes, como uma infração às medidas cautelares que foram impostas a ele. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o advogado e cientista político, sócio da Fato Inteligência Política, o Rafael Favetti. Professor, seja muito bem-vindo, obrigada por falar aqui com a gente. Um ótimo dia. Ótimo dia, eu que agradeço estar aqui com vocês. Doutor, bom, em primeiro lugar, como é que o senhor viu, então, esse pedido de prisão domiciliar do ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Bolsonaro? A determinação do ministro Alexandre de Moraes, ela está causando dois tipos de espécies à comunidade jurídica, mas também, por outro lado, a comunidade política, de certa forma, aguardava essa determinação ante o que você acabou de mostrar aqui que aconteceu no domingo. As duas espécies que estão sendo causadas é porque, ao que parece, não foi requisitada nem pela PGR nem pela Polícia Federal essa prisão. Pelo menos na decisão do ministro Alexandre de Moraes, não tem o clássico a pedido do Ministério Público, a pedido da Polícia Federal. Isso causa um pouco de espécie, sem dúvida alguma, justamente porque, normalmente, esse tipo de situação, que são o conglomerado, prisões cautelares, né, que é um universo grande, que tem desde temporária, preventiva, e essa que estamos a falar também, que é a domiciliar, ela vem por requerimento de um órgão, como o Ministério Público ou a Polícia. E a segunda coisa é que o ministro Alexandre de Moraes fez algo muito raro também, que foi a determinação da prisão domiciliar. Normalmente, em casos de descumprimento de medida cautelar, que é o que está na decisão, isso é, o ex-presidente Bolsonaro descumpriu ditames da medida cautelar que já tinha sido imposta a ele, normalmente o caso é de preventiva, direto. Isso é, 99% dos casos do país, se você circular as varas do Brasil inteiro, aquele que descumpre a medida cautelar, que está com tornozeleira e etc., e descumpre a medida cautelar, ele vai diretamente à prisão, né? E nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar. Isso, na verdade, revela o conteúdo por trás, né, que tem, claro, o conteúdo que tem de variável política nessa situação. Isso é, se já estamos a ver uma reação da oposição, e aqui é bom que se diga, nem toda a oposição ela é bolsonarista, certo? Mas essa questão do presidente Bolsonaro está, de certa forma, a unir a oposição em torno dessa pauta agora. Se em uma prisão domiciliar já está causando essa união das oposições, não somente a bolsonarista, imagine se o caso fosse de prisão preventiva, que, como eu disse, a rigor, descumprimento de medidas cautelares é caso de preventiva, é caso de ir para o presídio e não para casa. Então, de certa forma, o ministro Alexandre de Moraes demonstra que tem sim um olho na realidade política do Brasil. E se você me permite, Marcela, esse caso, não é a primeira vez que nós temos aqui no Brasil tensões entre os poderes, especialmente entre o Poder Judiciário e outros poderes, como o Congresso Nacional e o Poder Executivo. A história da República Brasileira ela é recheada de exemplos em que nós tivemos esse tipo de confronto e tensão. Porém, talvez é a primeira vez, pelo menos depois de 88, que tem esse componente externo, né? O Brasil deixou de ser aí uma nota de rodapé da quarta página do segundo book dos Estados Unidos e passamos à capa do New York Times agora, em virtude dessa politização ideológica que o presidente Trump deu ao aumentar o tarifaço e também depois pela sanção conferida pela Secretaria de Fazenda americana ao ministro Alexandre de Moraes. Esse componente externo é a primeira vez. Bom, eu, pelo menos, na idade que eu tenho, 51 anos, nunca vi isso. Muito bem. Bom, doutor, continua com a gente. Quero também